Como regularizar um imóvel que só tem contrato de gaveta? Eu vou te explicar como é que você resolve esse problema aí para o seu cliente. Primeiro ponto que você vai precisar avaliar, como que está a situação desse imóvel lá no cartório de registro de imóveis? Qual é a matrícula ou transcrição desse imóvel? Como que você descobre isso? Por meio do CPF ali de quem possa ser o seu proprietário, informando o CPF para o cartório, eles te passam essa informação, inclusive até mesmo pela internet hoje em dia é possível obter aí essas informações. Perfeito! Ou também por meio da quadra e lote desse imóvel. Você informando para o cartório qual a quadra e lote, qual o loteamento, qual o bairro, eles conseguem te informar qual é a matrícula ou transcrição desse imóvel. Uma vez que você já sabe qual é a matrícula ou transcrição, pegue uma certidão atualizada e veja quem consta lá como último proprietário. E aí vamos supor que o último proprietário é o João. E o João é quem vendeu para o seu cliente. Então, beleza. É possível ainda localizar o João? João passaria uma escritura para o seu cliente? Passaria? Então é só procurar João, fazer a escritura e registrar o nome do seu cliente. Já regulariza o imóvel. Não, João se nega a passar a escritura, ou João está em local incerto e não sabido. Você vai observar se o contrato do seu cliente preenche os requisitos para adjudicação compulsória. Se é um contrato irrevogável e retratável, se o seu cliente ele tem um comprovante de quitação. Feito isso, preenche os requisitos para adjudicação compulsória, você vai promover a adjudicação compulsória e o seu cliente vai receber aí a propriedade desse imóvel. Não, Isabela, não tem como fazer escritura, João sumiu no mundo ou se nega, não preenche os requisitos para adjudicação compulsória, vamos supor que o seu cliente não tem um comprovante de quitação ou o contrato não é irrevogável e retratável, não tem como fazer a adjudicação compulsória e nem escritura. Então aí você vai verificar se o caso do seu cliente preenche os requisitos para uma usucapião. Se o seu cliente possui, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, qual período, aí você vai encaixar em alguma das espécies de usucapião, que são várias, Não dá para eu falar sobre isso nesse vídeo, mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre espécies de usucapião, comenta aqui abaixo. Grava um vídeo sobre espécies de usucapião, que depois eu vou gravar explicando para vocês, desde a usucapião ordinária, extraordinária, usucapião familiar, todas as espécies, tá? Eu vou explicar aqui para vocês num outro vídeo. E aí você vai verificar. Preencher os requisitos da usucapião, se você vai amoldar naquela espécie pretendida e vai promover o usucapião, e assim que você vai regularizar a propriedade aí do seu cliente que só tem contrato de gaveta. Ah, Isabela, eu olhei no cartório, não achei matrícula nenhuma. Não tem matrícula, não tem transcrição, não tem nada. Esse imóvel não tem registro. Então, diante de uma situação como essa, você vai verificar junto à prefeitura se esse imóvel está no núcleo urbano informal. Se estiver, talvez seja possível regularizar por meio da REURB. E aí você vai descartar o usucapião. Se não estiver no núcleo urbano informal, o município não promova REURB ali de imóveis daquela localidade, aí você vai novamente analisar, avaliar se o seu cliente preenche os requisitos para o usucapião e promover a usucapião. Então essas são as formas de regularizar um imóvel que só tem contrato de gaveta. Ou seja, por meio da escritura, se for possível fazer, ou você pode verificar se preenche os requisitos para uma adjudicação compulsória. Não sendo viável, você pode pensar na REURB ou, por último, na usucapião. É realmente esse tipo de pensamento que você deve ter, esse tipo de análise, para chegar na conclusão de qual vai ser o melhor procedimento para regularizar o imóvel do seu cliente que só tem contrato de gaveta. Qualquer dúvida que você tiver sobre o tema, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!